a pessoa está disposta, se prepara, comprometida, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o resultado vem. Boa tarde, Bernardo. Estamos aqui hoje com o Bernardo Kepp, nosso amigo, companheiro, né, um dos mais jovens diretores aqui da Divisão Comércio, né, que vai estar nos acompanhando hoje, vai estar contando um pouquinho da história. Tá? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com você. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Porque assim, é um momento tão legal para a gente, que estamos aqui contando um pouco da história da gente e contando como é que foi esse legado, né? Agradecer, Marcelo, o convite. Acho que é um privilégio estar aqui junto, fazer esse bate-papo. Tive a oportunidade de escutar o Rigel conversando, o Felipe, o Eugênio, a André e o Alberto. Então, assim, sempre legal escutar um pouco da história. A gente convive, passa grande parte do dia junto, conversando, trocando mensagem, mas a gente conhece pouco da história, do legado de cada um. Então, assim, é uma oportunidade muito boa da gente conhecer cada vez mais as pessoas que a gente convive. É verdade. Eu tenho conversado muito isso, né? Que a gente vai construindo esse legado e às vezes as pessoas olham, né? Quem está chegando agora não conhece toda uma trajetória, todo um pano de fundo que existe, né? E toda essa história de valores que a gente tem, né? Então, assim, tá? Primeiramente, assim, é bem legal ver você uma pessoa tão jovem, assim, com tamanha responsabilidade. Conta um pouquinho da sua história para a gente, como é que foi chegar até aqui, aonde você nasceu, conta essa história para a gente aí, o que você estudou aí, a gente tem uma curiosidade. Passou uma turma toda aqui que todo mundo era meio mineiro, né? Quero ver se você vai fortalecer esse grupo dos mineiros aí. Então, eu não sou capixaba também não, mas não sou mineiro também não. Sou baiano. Meu pai teve uma trajetória aí de 18 anos na Bahia e no meio do caminho aí nasceu eu e minha irmã. Então, baiano de nascença, morei pouco tempo lá, morei apenas 5 anos, bem pequeno. Então, acaba sendo capixaba de convívio, né? De crescimento, de cultura. Então, foi que é bacana, que é cada um com uma cultura, com um nascimento diferente, de local diferente, mas todo mundo com os mesmos valores e princípios, né? O mesmo objetivo. Verdade. Que cidade que foi, Bernardo? Da Bahia que você nasceu? Eu nasci em Itabuna, meu pai morou 13 anos em Itabuna, eu nasci no último ano, e a gente morou 5 anos em Salvador. Aí depois retornamos para a origem da família, né? Que é aqui no Espírito Santo. E aí já tem apesar de algumas saídas minhas do estado, em alguns desafios da empresa e mesmo de estudo, já são mais de 20 anos aqui. Muito bom. Mas me conta aqui, como é que foi a sua carreira escolar? Por onde que você estudou? Como é que foi isso? Então, a gente veio para cá, e aí fiz todo o meu ensino médio, depois a parte de escola toda no Espírito Santo, e fui morar fora, tive uma experiência para aprender inglês, aprimorar meu inglês. Fui para Nova Zelândia, então como intercâmbio. Acabei meu ensino médio lá, mas aproveitei para aprender inglês. E na volta eu fiz administração na FUCAP. Tá. Era uma faculdade recém-iniciada aqui. Ela era focada em pós-graduação e eu fui a segunda turma de graduação. E foi uma história até engraçada, porque eu comecei a faculdade e com 2 anos de faculdade eu comecei a me agoniar de Vitória. Eu trabalhava ajudando minha mãe tem comércio de sapato, mas não era um trabalho assim formal. E aí eu comecei a perturbar o meu pai em casa, falei, cara, eu quero sair de Vitória. Cheguei a fazer prova de transferência para a PUC de Minas, passei, mas na hora de ir acabei recuando. E foi aonde surgiu a oportunidade de entrar no grupo. Eu fiquei durante 2 anos rodando. Então, passei na unidade de comércio, passei um pouquinho na unidade de passageiro e na de logística. E no primeiro momento, eu acabei optando pela passageiros. Então, a sua primeira opção não foi para comércio, então? Não foi. Vou voltar um pouquinho falando de mim. Sou um caçula, né, de 4 filhos. Então, tenho a possibilidade de não agir só com a experiência, mas às vezes com aprendizado dos outros, né? Com indicação, né? Com conselho. Então, sempre fui muito em casa. Aprender com os erros dos outros, né? Igual eles falam, né? Sabedoria. Isso. E aí sempre a gente teve uma relação muito aberta de conversar, de trocar ideia, e meus irmãos foram fundamentais, tanto meu pai como meus irmãos, nessa trajetória. E perguntar um pouquinho como é que era, e eles sempre me falaram, foca aonde você quer chegar. Então, o que você precisa aprender para chegar lá? Então, você vai passar por caminhos que você não
não gosta, não quer, mas que é importante você conhecer e saber para chegar onde você quer chegar. Então, eu, um menino bem agitado, inquieto, baiano, iniciei minha trajetória no grupo na área de orçamento. Então, a gente passava o dia inteiro na frente do computador, vendo planilha, era o orçamento da Hold, onde recebia todos os resultados, né, os orçamentos de todas as unidades, e a gente fazia uma análise, um relatório para apresentar para o conselho. Então, toda a parte de orçamento passava pela gente, e foi onde eu comecei a ter noção. Hoje já é bem maior, mas isso foi em 2007, a ter um pouquinho de noção dos números da empresa. Muito legal, foi muito importante para entender, né? Como é que a gente analisa, como é que a gente entende, como é que cria estratégia do nosso negócio. Então, comecei, mas nessa agonia de estar inquieto, com 8 meses, comecei a tentar outro lugar dentro da empresa, foi onde surgiu a oportunidade dentro da aviação Águia Branca. Então, fui para, a gente chama de núcleo operacional, NOP, então são as bases. Você não tem base em todos os locais, né? Não sei hoje, mas antigamente você tinha as principais bases, e eu vim para Vitória, para Campo Grande, assessorar os gerentes e aprender a operação. Então, é um lugar onde acontecia bilhões de coisas, é muito gostoso, é um negócio totalmente diferente do que eu vivo hoje, mas você não é representante de uma marca, você cria suas próprias regras, sua própria cultura, sua própria imagem. Então, tudo isso que tem a imagem da Águia Branca foi criado pela própria Águia Branca. Não é uma representatividade de marca, você não representa uma cultura de terceiros, você cria a sua própria cultura. Isso é muito legal, né, Bernardo? Essa constatação que você traz para a gente, porque a gente na divisão comércio, as outras pessoas que a gente bateu um papo e conversa, são pessoas que nasceram, né, da comércio, cresceram, e a gente meio que é acostumado com esse modelo de franquia e franqueado, né? Porque acaba as concessionárias sendo um franqueado, tendo que seguir isso que você está falando, né? Padrões e valores de uma multinacional. Né? E aí você traz para a gente essa experiência, essa história de assim, como que a gente de fato cria uma marca a partir de valores e princípios da família, né? Com muito trabalho, respeito ao cliente e tal, essa preocupação de ver o carro sair, o carro chegar. Eu me lembro com o bate-papo do Rigo, né? Ele contando lá aqueles casos dele todo, do esforço que foi as pessoas atravessar o rio, às vezes se molhava todo e tal, aquelas histórias todas de limpar o ônibus à noite para sair de manhã. Isso foi sendo criado, né? Isso foi deixando essa marca, foi deixando esse legado, né? E assim, quando você trabalhava ali no núcleo, como é que era isso? Assim, quantas viagens tinha por dia? Como é que era isso? Então, eu já peguei uma época bem mais evoluída. Eu sei das histórias porque, mesmo pequeno, a gente acabava acompanhando meu pai na vinda da garagem. Então, nosso parque de diversão, mais até dos meus irmãos, eram os próprios ônibus. E quando eu vim, já era uma coisa mais profissional. Na época que o Rigo comentou aí, o motorista era responsável por lavar o carro, por organizar, por preparar. Na minha época, não. A gente já tinha uma estrutura bem mais evoluída. Passei por garagens que eram das antigas, né, da época das histórias do Rigo. Eu conheci a turma. É bem legal, porque você vê gerações passando, né? A turma que começou com meus tios, com meus pais. Pacheco, né? Então, pessoas, às vezes, com idade quase semelhante ao grupo, né? Então, é muita história, muita cultura aí, um legado bem bacana, que foi passando de geração para geração. E assim, só contando um pouquinho, porque às vezes a gente que está na comércio aqui não tem muita noção, né? Porque assim, a empresa que deu origem ao grupo, que é a aviação, né? Outro dia eu estava escutando lá, acho que a Paula falando, né? Sai não sei quantas viagens, parece que não, mas a gente acorda e não sei quantas viagens aconteceram durante a noite, tem todo um time por trás apoiando que isso aconteça, né? X mil passageiros entraram, embarcaram, desembarcaram, traz um pouquinho disso para a gente, Bernardo. Isso daí, Marcelo, é bem legal, porque quando você fala em horário, tem motorista que faz 3 viagens por dia, se for um horário mais curto. O ônibus muitas vezes chega, faz uma lavagem, uma checagem e já volta. Então, não necessariamente o tamanho da sua frota e o tamanho do seu quadro de motoristas e cobrador é a quantidade que você vai operar. Você opera um volume de viagem muito maior. E aí, quando você vem para um feriado, eu brincava que a época que o pessoal mais se divertia, né? Eu tinha 22 anos na época, a época que a turma mais se divertia era a época que eu mais trabalhava. Porque feriado é o nosso sábado hoje na divisão comércio, né? O melhor dia de vender carro feriado era o melhor dia de abrir horário. E a gente chegava a triplicar a operação. Então, era de manhã até de noite, o tempo inteiro,
sem parar. Motorista que fazia 3, fazia 5 viagens, respeitando o intervalo, né? Respeitando a questão da claro. É uma responsabilidade muito grande, porque você está conduzindo vidas, então aquilo ali não tem valor, é imensurável. E a importância de estar todo mundo em condições de viajar, o ônibus está em condição de viajar, uma experiência diferente. Você tem a ponta com o comercial também, porque você tem que estar vendendo passagem, você tem que estar disponibilizando os ônibus no horário certo, então atendendo também o intervalo do motorista e a condição da frota, mas também atendendo ao cliente, né? Isso é muito legal, né, Bernardo? Porque a gente vê assim, como é que isso está na história, está no DNA do grupo, nessa questão do atender, essa questão do servir, essa questão da gente ter pessoas lá na ponta que estão tendo contato com o cliente e estão levando toda uma carga de responsabilidade em nome de um tanto de outras pessoas por trás, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas operações, assim, o cuidado que as pessoas têm no treinamento do motorista, né, de fazer o teste do bafômetro antes de dirigir, de verificar o estado psicológico, como o motorista chega, para verificar se eles estão chegando bem, saudáveis, tem essa preocupação. O cuidado com as pessoas que são transportadas, né, que são valores que nos fizeram, né, essa questão de servir, de atender. Né? Assim, muito legal, muito bom assim, você trazer, poder contribuir com isso aqui. Está na cultura, na raiz do grupo, né? Essa questão do respeito, né? Ao cliente, ao funcionário, aos fornecedores, aos parceiros. Uma das as primeiras coisas que eu aprendi no grupo. É engraçado que quando eu entrei no trainee, eu fiz questão de conversar com cada um dos fundadores, né? Da turma, da primeira geração que começou. E a fala deles é a mesma. É o respeito a quem está com você, a quem você está atendendo, aos parceiros. Só assim a gente vai evoluir, vai deixar um legado e vai estar sempre prosperando. Né? Vamos voltar um pouquinho mais para cá. E daí você vem para comércio. Você entra na divisão comércio em que ano? Como é que foi essa entrada sua? Na verdade, Marcelo, eu pedi um aninho de saída do grupo. Foi quando eu fui estudar fora do Brasil. Passei um ano em Barcelona fazendo mestrado. E quando eu voltei, conversei um pouco com o pessoal de passageiros, conversei com o Rig e com o Cláudio na época aqui. E essa vida de, como você comentou, de 24 horas ligado, de não poder dormir direito, que às vezes o pessoal te ligava no meio da madrugada, de poder ter seu momento ali bebendo uma cervejinha, poder num momento mais relax, que ao passageiro não te dá tanto essa liberdade, dependendo da posição que você está, me mexeu comigo, né? Eu tinha 26 anos e eu falei, você lida muito com fatores externos, não é muito isso que eu quero. E quando eu vim para comércio, sem saber nada, sem conhecer ninguém, eu acho que isso é uma coisa engraçada e interessante, né? No grupo, a gente tem as unidades bem independentes, então a gente conhece um pouco de cada estrutura bem independente, eu acho isso muito legal. Comecei do zero, né? Mesmo após voltar do mestrado e de sair de um cargo de gestão na Passageiros, fui trabalhar com a Rose, como apoiando ali a administração central e conhecendo. Era a oportunidade de começar de novo, né? De conhecer de novo, porque era um negócio totalmente diferente. Então você volta ali com a Rose? Não sabia disso, para mim. Caramba, não, que legal. A Rose é a nossa administrativa, né, das Toyotas, ela é responsável por emissão de nota, por compra, todo o controle, né? Que bacana. É uma central de administração interna ali, a Rose. Que bacana. Foi onde eu comecei a entender um pouquinho desse mundo de carro. A gente vai aprendendo todo dia, mas ali foi onde comecei a ter um pouco de noção do que é, né? Foi quando surgiu a oportunidade de ir para Valadares. Então, aprendendo, cada negociação para mim era uma novidade, era uma nova oportunidade de aprender. Então, sentava, conversava com clientes, entendi um pouquinho da cultura. Eu brinco que eu acho que eu fui para a primeira escola mais difícil, né? Porque o mineiro é um pouco difícil é muito simpático, muito repetitivo, mas difícil na negociação. Eu falava que é bem seguro, né? Até faturar e entregar o carro, eu não contava como venda, não. Cumprimenta você, fecha, mas fica o tempo inteiro desconfiado que pode conseguir algo melhor, então... Ele sempre fica tentando ganhar um pouco mais e tal, ele valoriza muito o dinheiro, né? É uma cultura diferente, né?
mas ao mesmo tempo assim, é interessante como é depois que ele tem a confiança em você, a relação que você cria. Então, eu comentei, né, eu morei 3 anos em Colatina e tive dificuldade, por incrível que pareça, de enturmar. Porque o Capixaba é muito fechado. Então, eu lidava com o pessoal bem mais velho que eu no trabalho e no dia a dia não tinha faculdade, não tinha essas coisas, então me enturmei, mas com um pouco de dificuldade. Já em Valadares, não. Impressionante como é que o milheiro ele tem essa desconfiança inicial, mas depois ele te abraça, te chama para almoçar na casa dele. Te acolhe, né? Como se fosse um membro da família já de muito tempo. Então, Valadares foi, eu acho que fica registrado muito na minha entrada, porque esse aprendizado numa escola diferente e essa questão do aconchego, né? De te receber bem, de ver uma cultura diferente da onde do Espírito Santo. E comida boa, cerveja gelada e papo bom, não tem coisa melhor, né? Então, eu fazia questão de participar das reuniões, de conhecer. A Toyota é uma escola excelente com isso, com os indicadores, para acompanhar os QPIs, né? Então, foi uma experiência muito boa. Ela traz muita informação, muito controle, né? Ela te força bastante a manter um bom atendimento, né, Ben? Isso aí. E acompanhar, né, Marcelo? É gestão, né? Então, gestão à vista, essa maneira da Toyota de acompanhar no detalhe, de entender as informações é fundamental para o negócio. Então, fiquei em Valadares quase 2 anos. Foi quando casou com a questão da Jeep. Tanto a montadora como a gente, né? A gente ampliando, a gente numa loja ampliando para mais 4. E a montadora trazendo os produtos nacionais, né? Colocando a fábrica em Pernambuco. Então, foi onde eu voltei para Vitória. Foi muito bom, mas foi um início um pouco complicado, porque tanto a montadora como a gente passou por um processo de organização, de estruturação de processo, de informação. Então, como toda mudança, é um pouquinho mais turbulento. E a gente foi montando. É engraçado que grande parte da turma hoje da Jeep vem de Toyota, vem do grupo, vem de outros setores. E a gente foi trazendo a cultura do grupo para uma nova operação, né? Querendo ou não, era uma nova operação, com os carros nacionais, com um público diferente, com tudo, volume de vendas bem diferente da época dos importados, ticket médio diferente, sem pátio circulante no pós-venda. Então, assim, começa uma nova vida, um novo negócio, e a gente conseguiu aproveitar bem isso. Pessoas no grupo, que eu falo que oportunidade acontece o tempo inteiro para dentro do grupo, para quem quer, para quem desenvolve, para quem se prepara. Eu acho que a gente nunca pode esperar a oportunidade para se preparar, a gente tem que estar buscando sempre evoluir e estar preparado quando aparecer uma oportunidade. E foi assim, eu gosto bastante de conversar isso com a turma, que a gente passou os possíveis cenários. Muito bom, uma crise muito feia, a gente passou um ano muito difícil, 2016. Muito intensa. E depois a gente voltou a prosperar, a ter bons frutos das vendas, o pós-venda se estruturando, as operações menores crescendo, e hoje a gente, graças a Deus, aí tendo uma excelente equipe, um excelente resultado aí, podendo sempre crescer, podendo sempre desenvolver, evoluir. Hoje, uma fala sua hoje na reunião marcou muito. Eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. Então, acho que a gente só morre quando a gente morre. Então, enquanto está vivo, a gente não pode satisfazer o que a gente tem, não. Tem que estar sempre buscando. Legal, né? E assim, você vê como é que parece que não, mas as coisas repetem, né? Você teve a oportunidade de construir uma marca, né, Bernardo? Porque você vem, a Jeep, que também chega no Brasil, desembarca com produtos, produzindo aqui, né, o Renegade, depois o Compass, que você relatou aí, mas não tinha rede, não tinha estrutura, não tinha processo, não tinha padrão de atendimento, não tinha nada. E aí você vem com toda essa história de atendimento, com toda essa história de servir, de respeito ao cliente. Com esses valores fica fácil você montar um processo. Com esses valores, o cliente reconhece esse padrão, reconhece esse legado que a gente tem, né? Essa relevância, esse respeito que a gente tem ao mercado. Não adianta você querer ser o melhor em tudo. Você é bom em algumas coisas, ninguém é especialista e muito bom em tudo. Todo mundo vai ter uma parte boa e uma parte a desenvolver. E essa parte a desenvolver, normalmente você tem que ter pessoas que te ajudam, né, a complementar essas suas oportunidades. Então,
todo o time, eu falo que é uma família hoje, que é a turma que eu convivo há mais tempo na Jeep, comprometida, não baixando a cabeça em nenhuma dificuldade, sempre se apoiando, sempre juntando forças. Eu acho que isso é o mais importante. Eu também acho, eu acredito muito nisso, né? Que a gente vai estar mudando muito, eu acho que a relação vai mudar um tanto, e é isso, eu acho que a gente tem que estar se preparando para essa coisa que a gente nem sabe exatamente o que vai ser. Mas temos que estar preparado, sabe? Porque é aquela história da sorte, né? A sorte acontece para quem está preparado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem dado muita sorte ao longo desses anos, né? Dos últimos 75 anos aí que o grupo está fazendo esse ano, né? Então, acho que o grupo deu muita sorte ao longo desses 75 anos porque se preparou muito, né? O tempo todo se preparando, né? Hoje a gente está fazendo isso aqui, mas vem fazendo isso tem 75 anos para trás e pela vocação do grupo, por esses valores, desse querer sempre fazer melhor, com certeza os próximos 75 anos também vai estar fazendo coisas desse sentido aí. É muito legal. Conta pra gente, Bernardo, assim, se você tivesse que fazer uma palestra de boas-vindas para os funcionários que estivessem entrando hoje na empresa e tal, o que você falaria para eles? Que mensagem que você deixa para esse time que está chegando agora, que está contribuindo aí para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento? Que mensagem que você deixaria para eles aí? Marcelo, eu acho importantíssimo preparação, capacitação. Então, precisamos estar sempre estudando, aprendendo coisas novas, aprendendo coisas de outros negócios, de outros mercados. Tem muita coisa que eu acho que a gente pode trazer. Acreditar que o grupo tem muita oportunidade. A gente está o tempo inteiro precisando de gente que quer crescer. E eu acho que assim, responsabilidade, caráter, transparência são pessoas, são valores e princípios que o grupo não admite diferente. Então, acho que tem que ter paciência. Hoje as pessoas querem as coisas numa velocidade muito alta. Então, ter um pouco de paciência, se preparar. Acho que o conselho que eu recebi dos meus irmãos, para mim, foi o melhor. Entender aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, conhecer coisas de departamentos que, às vezes, não estão ligados diretamente à minha função, mas que vão me ajudar aonde eu quero chegar. E eu acho que dedicação. A gente tem excelentes exemplos, eu acho que em todas as posições dentro do grupo, de pessoas que querem e fazem acontecer. Então, quando a pessoa está disposta, se prepara, comprometida, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o resultado vem. Tem uma máxima que o pessoal fala aí, que esse negócio de você estar perto de gente boa, né? Que eles falam que você é a média das 6 pessoas mais próximas de você, né? É até bíblico, né? Me diga com quem andas que direi quem tu és, né? Tem uma passagem dessa. E, Marcelo, tem uma coisa que eu falo que me marcava muito. Apesar de eu não ter ficado pequeno na Bahia, né? Não ter vivido muito tempo lá, a gente voltava com frequência. E uma coisa que me chamava muita atenção era os baianos achando que o Grupo Águia Branca era baiano. Então, isso era muito pela relação que a empresa criava com a sociedade, o respeito que existia, que existe até hoje. Então, todo esse relacionamento que era criado de responsabilidade, desenvolvimento, fazia com que os baianos acreditassem que a empresa era de lá. Então, por mais a gente tenha orgulho da empresa ser capixaba, acho que a gente tem que respeitar onde a gente atua. Então, em Minas, no Sul, acho que isso faz a diferença. Quando a gente se enturma, a gente não está ali simplesmente para servir. Não, a gente está ali para fazer parte da história do local. Então, acho que isso era uma coisa que me marcava muito, porque o pessoal perguntava, o grupo não é baiano? E eu falava, não, é capixaba. E eu aprendi muito isso porque meu pai passou 18 anos lá. Então, meu pai faz questão de parecer que era baiano, se envolvendo com os órgãos reguladores, com a sociedade. Então, isso era bem legal também. Eu acho que serve. Eu senti falta um pouquinho isso, porque quando a gente está no Espírito Santo, a gente fala o nome do grupo e as pessoas crescem o olho, querendo trabalhar com a gente. Tem um peso grande. E às vezes eu fico imaginando um pouco o Eugênio lá no Sul, nem todo mundo conhece a história, né? Então, verdade. Dá tanta credibilidade em algumas situações. E isso faz falta. Então, tudo isso que tem uma história do seu Carlinhos, que o seu Nilton conta muito, que foi numa situação de
um senhor deixou um saco de café com ele lá e depois voltou falando que ele pegou e falou que não tinha pego, tinha pegado. E aí foi para a justiça tudo e com base na transparência, na responsabilidade dele de estar sempre certo com as coisas, sempre claro, sem ele ter prova de nada, foi dado razão para ele. Então, assim, é a imagem que a gente cria, não é uma situação que a gente vai se sujar, não é estar sempre transparente e aceitando. Tem hora que a gente vai perder, tem hora que a gente vai aceitar algumas situações tão confortáveis, mas o mais importante eu acho que é o legado, né? É o que a gente deixa de imagem, de relação, de reputação. Isso muitas vezes vai abrir portas em momentos de dificuldade. Não desviar desses princípios, né, Bernardo? Dessas coisas tanto que nos fortalece, né? Eu me lembro dessa história é muito legal porque me parece que igual o seu Dr. Nil estava contando, que não tinha prova, né? O outro tinha prova que tinha deixado o saco de café e ele não tinha prova que havia entregue. E o juiz lá na época falou assim, não, eu vou decidir em favor, né, de vocês, da família Keep, porque eu conheço a história de vocês, conheço o legado de vocês. Então, nós estamos contando essa história aqui, nesse período aqui de até de 75 anos, como é que isso não é de agora, né? É de muito tempo e da nossa responsabilidade que estamos aqui hoje de continuar com essa história, né? Continuar com esse legado e fortalecendo isso, né? Que já vem de muito tempo. Que legal, Bernardo, assim, muito bacana, fico muito feliz. Isso que você falou aí, Marcelo, eu bati um papo com o seu Ail, né? E foi na primeira vez que eu entrei no grupo, em 2007, e ele falou assim, a responsabilidade de vocês é muito maior que a minha, que a nossa, né? Mas por quê? Ele falou, quando a gente começou, a gente não tinha nada. Perder nada é perder nada. Então, não dá nada. Então, assim, a importância da cultura, de tudo isso que a gente tem falado, de credibilidade, tudo, para estar sempre prosperando, né? A gente não se satisfaz com um pouco, né? O Rigo, eu acho que o Rigo é sempre combustível, ele está sempre... A gente bate uma meta e fala assim, não, como diz a Dilma, vamos dobrar, vamos subir. Mas é isso que é o gostoso. Independente das dificuldades, dos obstáculos, eu acho que esse é o prazeroso. Entrar em zona de conforto, acho que a pandemia deu uma boa lição para a gente nisso, né? De coisas que a gente queria acelerar e a gente estava, às vezes, prorrogando, se deparando em dificuldade, parando, e chega um momento que não tem como parar. Eu escutei a Lúcia Helena falando hoje, que você tinha compartilhado com a gente o podcast, que ela falou, as estações do ano não esperam. Então, acabou verão, vai vir outono, não tem conversa. Não tem essa de trazer alguma coisa, deixei de sair o sol, não, vai vir outono. Então, é um pouco disso na vida. Às vezes a gente procrastina, empurra, e na verdade a gente tem que estar sempre buscando mais. É isso que vai fazer a gente, acho que, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de sucesso. É sempre estar buscando mais, sair da zona de conforto, né? E a gente fala tanto no desenvolvimento, no crescimento, né, Bernardo? E assim, não tem como desenvolver com coisas que não te desafiam, né? É como se você quer ficar forte, você vai na academia, para você desenvolver, você tem que fazer força. Você não vai desenvolver pegando aquele pezinho sempre mais facilzinho e tal, né? Se você quer passar de um ano para o outro, você tem lá que se esforçar, estudar, se dedicar. Não é ficando em casa, deitado, ou indo para a praia, ou ficar só fazendo conta de multiplicar de 2 que vai te desenvolver. Então, se a gente quer crescer como ser humano, se a gente quer nos desenvolver no sentido do mais puro, do mais sagrado, do mais elevado, é só através do esforço, através da dedicação, através da superação das dificuldades. Então, são as dificuldades que a gente tem que reconhecer nela a grande oportunidade da gente se desenvolver. Então, a gente tem que agradecer essas oportunidades que tem, né? Você vê o quanto que essa pandemia, igual você comentou, nos fez crescer. É claro que tem um monte de coisas difíceis, um monte de coisas tristes nela, mas o quanto que ela promoveu, não só a nós, mas como a sociedade como um todo, né? Então, assim, o esporte, para mim, é uma fonte de inspiração sensacional. Tem o Kobe Bryant, que é um cara que quebra a mão direita jogando basquete e aprende a arremessar com a mão esquerda. Então, assim, são fenômenos. O cara tem um talento acima da normalidade, mas o quanto faz a diferença quando as pessoas se dedicam, né? Quando ela acredita, quando elas têm um propósito maior. Né? Quando elas organizam essa vontade, esse querer, né? O querer humano, ele tem uma força fabulosa, né? Ele leva a gente até a lua, né? Esse querer humano, quando bem organizado, né? Eu falo que tem pessoas que teriam... tem todo o ambiente para ter muito sucesso e não tem, por não querer, e pessoas que, em teoria, não tinham
quando o ambiente propício, e foi criando o ambiente, né? Então, a sua vontade eu acho que é maior que qualquer coisa. Penso muito nisso, acredito muito Fernando, nisso. tá ótimo o nosso papo, que delícia, que gostoso. Assim, mais uma vez te agradecer esse tempo, você abrir esse espaço na sua agenda aí, compartilhar conosco aqui a sua história. Tá? Tenho certeza que vai inspirar muita gente, né? Você é um jovem, sabe, com essa energia, já com essa história, com essa bagagem, com essa responsabilidade, né? Assim, me orgulho muito de ter você, sabe, fazendo parte assim, do nosso time, aprendo muito com você, me desafia muito estar com pessoas como você, que tem tanto conhecimento novo, tanta bagagem, tanta coisa, e que vai ajudando a construir essa nossa história, esse nosso legado aí, tá? Então, assim, de coração mesmo, muito obrigado pelo bate-papo aqui, tá? E deixar uma última palavra final para você e se despedir do time aí. Eu nunca trabalhei numa equipe como a gente tem hoje, quando eu falo de diretoria, não tem vaidade, não tem dificuldade. Eu acho que isso é uma coisa que o grupo sempre implementou, quis como cultura, como raiz. Então, acho que isso é o mais importante, fundamental, é ter pessoas com o mesmo propósito, pessoas que não tenham vaidade, que tenham um objetivo maior do que qualquer individual. Então, eu me considero privilegiado hoje de estar perto de vocês, de você, da André, do Eugênio, do Alberto, do Felipe, do Rigel, e também com a turma, que eu lido mais aqui, apesar que hoje, desde a pandemia, a gente tem convivido bastante, né, através de reunião e de telefonema, mas com a turma que está também comigo. Aprendo todo dia, cada um com sua história, cada um com seu legado. Essa troca, essa mistura, eu acho que é o que faz toda a diferença. Então, agradecer todo dia por dar com saúde, por estar em volta de pessoas boas e estar sempre podendo produzir e crescer e evoluir. Obrigado aí pelo momento. Às vezes enrolei um pouquinho demais nas histórias aqui, mas Não, ótimo, na pressão ótimo. aqui acaba misturando.